Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos onde a gente tenta falar as principais características de um dente em 3 minutos. O primeiro molar inferior, ele é o dente humano com o maior volume. Então, obviamente, quando a gente compara o primeiro molar inferior com o segundo molar inferior, o primeiro molar inferior ele vai ter um volume maior do que o segundo molar inferior. Quando a gente traça a distância indo de vestibular até a lingual e a distância indo de mesial até a distância mesodistal ela vai ser maior do que a distância vestíbulo-lingual. Além disso, esse dente normalmente ele é pentacuspidado, normalmente ele apresenta 5 cúspides, porém em alguns casos ele pode se apresentar com 4 cúspides. Quando ele tiver 4 cúspides, ele vai ser semelhante a um segundo molar inferior. Essas cúspides são 3 na vestibular e 2 na lingual. As 3 cúspides na vestibular se chamam cúspide mesovestibular, representado pelo número 1, cúspide vestíbulo mediana, cúspide disto vestibular. E perceba que tem uma diminuição de volume a partir de quando a gente sai da mesial e vai em direção à distal. Na lingual ocorre o mesmo. O número 4 ele está representando a cúspide mesolingual e o número 5 ele está representando a cúspide distolingual. E a cúspide mesolingual ela tem um volume maior do que a cúspide distolingual. Quando a gente observa o formato das faces desse dente, eu até coloquei todas as faces juntas para facilitar, porque todas as faces elas se encaixam melhor na figura geométrica de um trapézio. Então todas as faces a gente considera como sendo trapezoidal. Na vestibular, a gente pode encontrar a bossa situada no terço cervical. Nessa imagem aqui a gente observa essa maior convexidade lá situada no terço cervical. E a bossa na face lingual, ela está situada num terço médio. A gente pode ver aqui, ó, terço cervical, a gente sobe. Aqui nessa região de terço médio tem uma maior elevação, e depois ela vai em direção ao terço oclusal. Quanto aos sulcos principais desse elemento dentário, que dividem as cúspides, olhando esse dente por vestibular, a gente vai observar 2 sulcos principais, dividindo as 3 cúspides. Olhando pela face lingual, a gente vai ter somente um sulco, separando as 2 cúspides linguais. Olhando esses sulcos por oclusal, em amarelo está sendo representado o sulco mesodistal. Esse sulco mesodistal ele sai aqui da fosseta mesial, ele passa pelas outras fossetas desse dente, e ele para aqui na fosseta distal. Então o nome dele é sulco mesodistal. Ele tem o formato de um W, isso é bem representativo desse elemento dentário. Nós temos esse sulco representado em azul, que é o sulco ocluso-lingual, que sai da fosseta oclusal e vai em direção à lingual e divide as 2 cúspides linguais. Nós temos esse sulco representado por roxo, que é o sulco disto-vestibular, que sai de uma fosseta que está localizada aqui, que é a disto central, e vai em direção à vestibular, dividindo a cúspide vestíbulo-mediana e disto-vestibular. E por último, nós temos o sulco mesovestibular, e ele divide a cúspide mesovestibular da cúspide vestíbulo-mediana. Essas são as principais características, e até a próxima, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço.